Meu nome é Leandro. Eu tinha 27 anos na época, trabalhava como entregador autônomo, levando encomendas entre cidades pequenas no interior da Bahia. Minha rotina era simples. Pegava as entregas em Feira de Santana e dirigia para cidades menores, às vezes até de madrugada. Não me incomodava. Eu gostava da estrada, da solidão, de ouvir música enquanto dirigia. Mas naquela noite, tudo mudou. Era uma sexta-feira por volta das 11 da noite. E eu estava voltando de uma entrega em uma cidadezinha chamada Ipirá. A chuva estava forte, e a estrada, uma rodovia estadual de pista simples, estava quase deserta. Meu carro, um Gol velho, não era lá essas coisas, mas me levava onde eu precisava. Eu estava cansado, com fome, só querendo chegar em casa para descansar. Uns 20 minutos depois de sair de Ipirá, notei uma luz no retrovisor. Era fraca, como um farol baixo, piscando de vez em quando, como se alguém estivesse ligando e desligando. Pensei que fosse um carro com defeito, ou talvez alguém brincando com os faróis. Diminuí a velocidade para deixar o carro passar, mas ele não passou. Só ficou ali, atrás de mim, mantendo a mesma distância, piscando a luz de vez em quando. Olhei pelo retrovisor, tentando enxergar quem era. A chuva estava forte, e os limpadores do para-brisa mal davam conta. Não dava para ver o carro direito. Só a silhueta de uma caminhonete, talvez, e aquela luz irritante. Comecei a sentir um frio na espinha. Não era normal alguém seguir assim, ainda mais numa estrada vazia. Decidi acelerar um pouco para ver se o carro ficava para trás, mas ele acelerou também, mantendo a mesma distância. As luzes piscavam mais rápido agora, como se estivessem tentando dizer algo. Eu não sabia o que pensar. Será que era um assaltante? Alguém perdido? Ou só uma brincadeira idiota? Minha cabeça estava a mil. Peguei meu celular e liguei para o 190. Expliquei que estava sendo seguido por um carro estranho numa estrada deserta, que a luz piscava de um jeito esquisito. A atendente parecia entediada, perguntou onde eu estava e disse que ia mandar uma viatura, mas que podia demorar por causa da chuva e da distância. Fique calmo e continue dirigindo, ela disse, como se isso fosse fácil. Desliguei e continuei na estrada, mas o carro ainda estava lá. Tentei mudar de faixa, fazer curvas mais lentas. Até parei no acostamento por um segundo, fingindo checar o pneu. Mas a caminhonete parou também, a uns 50 metros atrás, com a luz piscando. Foi aí que vi algo que me fez gelar. No reflexo do retrovisor, quando um relâmpago iluminou a estrada, percebi que a caminhonete não tinha placa. Liguei para o 190 de novo, quase gritando. Contei que o carro estava me seguindo, que não tinha placa, que eu estava com medo. A atendente disse que a viatura estava a caminho, mas não deu detalhes. Enquanto falava, ouvi um som diferente, um bip, como se o carro atrás tivesse tocado a buzina, mas só uma vez, curto e baixo. Olhei pelo retrovisor e vi que a caminhonete estava mais perto agora, quase colada no meu carro. A luz piscou de novo, e juro que vi algo se mexer dentro da caminhonete, como se tivesse mais de uma pessoa. Eu estava em pânico. Acelerei o máximo que meu Gol aguentava, mas a estrada estava escorregadia, e eu não queria capotar. A caminhonete continuava atrás, agora tão perto que eu via o contorno dela no retrovisor, mesmo com a chuva. Tentei ligar para o 190 de novo, mas o sinal caiu. Claro, numa estrada no meio do nada, o que eu esperava? De repente, a caminhonete deu um toque no meu para-choque. Não foi forte, mas o suficiente para eu sentir o carro balançar. Meu coração disparou. Eles estavam tentando me tirar da estrada. Vi um posto de gasolina fechado uns quilômetros à frente, com uma luz fraca acesa. Era minha única chance. Pisei fundo e parei no posto, no canto mais iluminado que encontrei. A caminhonete parou a uns 20 metros no escuro, com a luz piscando. Fiquei dentro do carro, trancado, segurando o celular como se fosse me salvar. Tentei ligar para o 190 de novo, e dessa vez alguém atendeu. Expliquei onde estava, implorei para virem rápido. A atendente disse que a viatura estava chegando, mas não sabia quanto tempo. Enquanto falava, vi algo que nunca vou esquecer. A porta da caminhonete abriu, e uma luz interna acendeu por um segundo. Não dava para ver quem estava lá dentro, mas vi o brilho de algo metálico, como uma faca ou uma ferramenta. Então, a luz piscou mais uma vez, e a caminhonete começou a se afastar, devagar.
até sumir na escuridão da estrada. A polícia chegou quase 40 minutos depois. Contei tudo. Mostrei até uma foto borrada que tirei do retrovisor. Eles disseram que iam patrulhar a estrada, mas que, sem placa ou descrição clara, não tinha muito o que fazer. A chuva tinha apagado qualquer marca de pneu e o posto não tinha câmeras. Eles me escoltaram até em casa, mas foi só isso. Nunca soube quem estava naquela caminhonete, ou o que queriam. Desde então, evito dirigir à noite, especialmente em estradas desertas. Toda vez que vejo uma luz piscando no retrovisor, meu coração dispara. O pior é saber que, naquela noite, eu estava sozinho contra quem quer que fosse aquilo. A polícia não veio a tempo, e se algo tivesse acontecido, ninguém teria me encontrado. Às vezes, me pergunto se eles ainda estão por aí, esperando outra chance. Meu nome é Mariana. Eu tinha 25 anos na época. Morava sozinha num apartamento pequeno no centro de São Paulo, num prédio antigo, mas bem cuidado. Era o tipo de lugar onde você ouve o barulho dos vizinhos, o trânsito lá embaixo, e se sente meio protegido por estar no meio da cidade. Eu trabalhava como designer freelancer, então passava muito tempo em casa, especialmente à noite. Naquela noite, uma quinta-feira, estava chovendo forte desde o fim da tarde. Eu estava no meu quarto terminando um projeto no notebook, com fones de ouvido para abafar o som da chuva. Por volta das 10 da noite, meu celular tocou. Era um número desconhecido, sem DDD. Não costumo atender números estranhos, mas algo me fez atender. Quando coloquei o telefone no ouvido, ouvi só silêncio. Pensei que era engano e desliguei. Minutos depois, o telefone fixo do apartamento tocou. Isso era estranho. Quase ninguém usava aquele número. Atendi, e era a mesma coisa. Silêncio, mas com um leve chiado, como se alguém estivesse respirando do outro lado. Falei alô algumas vezes, mas nada. Desliguei meio irritada, achando que era trote. Mas quando voltei para o notebook, o fixo tocou de novo. Dessa vez tinha uma voz. Era baixa, rouca, como se a pessoa estivesse sussurrando. Só disse: "Você tá sozinha hoje." Meu coração disparou. Como alguém sabia que eu estava sozinha. Olhei para as janelas, mas as cortinas estavam fechadas. O prédio tinha porteiro, então ninguém podia entrar sem ser anunciado. Fui até a porta da sala, chequei a tranca, tudo fechado. Mas a voz, ela ficou na minha cabeça. Decidi ligar para o porteiro pelo interfone. Ele confirmou que ninguém tinha subido, que estava tudo tranquilo. Mas eu não estava tranquila. Voltei para o quarto e tentei ignorar, pensando que era só um trote idiota. Então, o fixo tocou de novo. Dessa vez a voz disse: "Olha pela janela do banheiro." Eu gelei. O banheiro era no fundo do apartamento, com uma janelinha pequena que dava para o poço de ventilação do prédio. Não tinha como alguém me ver dali, a menos que estivessem dentro do prédio. Corri para o banheiro, mas não abri a janela. Em vez disso, liguei para o 190. Expliquei sobre as ligações, a voz, o que ela disse. A atendente perguntou o endereço, disse que uma viatura ia passar, mas que estava difícil do trânsito. "Fique calma e tranque tudo," ela disse. Tranquei a porta do quarto e empurrei uma cômoda contra ela. Tentei ligar para o porteiro de novo, mas o interfone não funcionava. O sinal do celular estava fraco e eu estava começando a entrar em pânico. Foi aí que o fixo tocou de novo. Não atendi. Deixei tocar, mas a secretária eletrônica ativou. A mesma voz rouca, agora mais clara. "Eu sei onde você tá, Mariana." Ela disse meu nome. Eu nunca tinha sentido tanto medo. Desliguei o telefone da tomada, mas minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto. Era o corredor do meu prédio, tirada do lado de fora da minha porta. Alguém estava ali, no meu andar. Eu estava tremendo. Liguei para o 190 de novo, sussurrando, quase chorando. Contei sobre a foto, disse que alguém estava no meu corredor. A atendente parecia mais preocupada agora, mas disse que a viatura ainda estava a caminho, presa no trânsito. "Fique onde está," ela repetiu, como se eu tivesse escolha. Ouvi um som no corredor, um arranhar, como se alguém estivesse passando algo na porta do meu apartamento. Corri para o banheiro, o único lugar com uma tranca extra, e me tranquei lá.
Peguei uma tesoura da gaveta. Era a única coisa que eu tinha para me defender. O som de arranhar parou, mas então ouvi algo pior. A maçaneta da porta da frente girando, devagar. Como se alguém estivesse testando. Fiquei no banheiro, sentada no chão, segurando a tesoura e o celular. Tentei ligar para o porteiro de novo, mas o interfone ainda estava morto. O celular vibrou outra vez. Outra mensagem. Era uma foto do meu próprio apartamento, tirada da sala, mostrando o sofá e a TV desligada. Alguém estava dentro da minha casa. Eu não sei como não desmaiei. Liguei para o 190 pela terceira vez, implorando, gritando que alguém estava dentro do apartamento. A atendente disse que a viatura estava chegando, mas não podia garantir o tempo. Enquanto falava, ouvi passos na sala. Lentos, pesados, como se a pessoa soubesse que eu não tinha para onde ir. Então, silêncio. Um silêncio tão pesado que eu sentia meu coração batendo nos ouvidos. Não sei quanto tempo fiquei no banheiro. Talvez 1 hora, talvez mais. Os passos pararam e não ouvi mais nada. Juntei coragem e saí, ainda segurando a tesoura. A porta da frente estava trancada, como se ninguém tivesse entrado. Mas a foto era real. Chequei o apartamento inteiro, mas não tinha ninguém. Na mesa da sala, encontrei algo que não estava lá antes. Um chaveiro velho, com uma chave que não era minha. A polícia chegou 2 horas depois. Mostrei as mensagens, as fotos, o chaveiro. Eles disseram que iam investigar. Checaram as câmeras do prédio. Mas o sistema estava fora do ar por causa da chuva. O porteiro disse que não viu ninguém subir. A polícia concluiu que podia ser um trote, mas eu sabia que não era. Alguém entrou no meu apartamento e eu não sei como. Mudei de prédio semanas depois. Nunca descobri quem era aquela voz ou como conseguiram entrar. A polícia não encontrou nada e o caso foi arquivado. Agora, toda vez que meu telefone toca à noite, eu hesito antes de atender. E quando chove, fecho todas as cortinas. Porque, se aquela pessoa voltou uma vez, pode voltar de novo. Meu nome é Tiago. Eu tinha 19 anos na época, era estudante universitário e morava com meus pais num bairro residencial em Curitiba, Paraná. Sempre fui meio noturno, gosto de caminhar à noite para relaxar, especialmente quando tá chovendo. O som da chuva me acalma, e o parque perto de casa, o Barigui, era perfeito para isso. Era grande, bem iluminado, com trilhas e áreas arborizadas, e eu nunca me senti inseguro lá. Naquela noite, uma quarta-feira, estava garoando desde o fim da tarde. Eu tinha brigado com meus pais por causa de umas coisas da faculdade. Então, decidi sair para dar uma volta e esfriar a cabeça. Coloquei um moletom com capuz, peguei meu celular e saí por volta das 8 da noite. O parque estava quase vazio por causa da chuva, mas isso não me incomodava. Eu gostava da solidão. Caminhei pela trilha principal, com os fones de ouvido tocando música baixa. A chuva estava leve, mas constante, e as luzes dos postes refletiam nas poças d'água. Depois de uns 15 minutos, notei algo estranho. Um som, como um galho quebrando, vindo de trás de mim. Tirei os fones e olhei ao redor, mas não vi ninguém. O parque estava deserto, só com o barulho da chuva e do vento nas árvores. Continuei andando, mas agora mais atento. Foi aí que ouvi de novo. Outro estalo mais próximo, como se alguém tivesse pisado em algo molhado. Olhei para trás e na penumbra entre 2 postes vi uma silhueta. Era difícil enxergar com a chuva, mas parecia alguém parado, meio escondido atrás de uma árvore. Meu coração acelerou, mas tentei me convencer de que era só outro corredor ou alguém passeando com um cachorro. Decidi acelerar o passo, mantendo os fones no bolso para ouvir qualquer coisa. O som de estalos continuou, sempre a alguns metros atrás, como se alguém estivesse me seguindo, mas mantendo distância. Cheguei a uma parte da trilha onde a iluminação era mais fraca, com árvores altas dos 2 lados. Parei de propósito, fingindo amarrar o cadarço para ver o que acontecia. Os estalos pararam. Olhei de lado, usando o canto do olho, e vi a silhueta de novo. Era uma pessoa, alta, com um casaco escuro e capuz, parada a uns 20 metros, só olhando. Não se mexia, não falava, só observava. Meu estômago embrulhou. Quem fica parado assim, na chuva, só olhando?
Peguei o celular e liguei para o 190. Expliquei que estava no Parque Barigui, que alguém parecia estar me seguindo e que eu estava com medo. A atendente perguntou minha localização exata e disse que uma viatura ia passar, mas que podia demorar por causa da chuva e de outros chamados. Tente sair do parque e ir para um lugar com mais gente, ela disse. Mais gente? O parque estava vazio. Continuei andando, quase correndo agora, em direção à saída principal. Mas os estalos voltaram, mais rápidos, como se a pessoa tivesse acelerado também. Olhei para trás e a figura estava mais perto, agora a uns 10 metros. Não dava para ver o rosto por causa do capuz, mas vi que segurava algo na mão. Parecia uma lanterna, mas o jeito que segurava parecia errado, como se fosse outra coisa. Liguei para o 190 de novo, sussurrando. Falei que a pessoa estava mais perto, que eu precisava de ajuda agora. A atendente disse que a viatura estava chegando, mas não deu prazo. Enquanto falava, ouvi um som novo. Um assobio baixo, como se a pessoa estivesse tentando chamar minha atenção. Parei, com o coração na boca, e vi que a figura tinha parado também, agora sob um poste, a luz refletindo na chuva. O assobio parou, e ela levantou a mão, apontando algo na minha direção. Eu não aguentei. Corri. A trilha era escorregadia, e a chuva estava ficando mais forte, dificultando enxergar. Ouvi os estalos atrás de mim, rápidos, como se a pessoa estivesse correndo também. Cheguei a uma área com um quiosque fechado, onde tinha uma luz mais forte. Me escondi atrás do quiosque, agachado, tentando não fazer barulho. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto, tirada da trilha onde eu estava minutos antes, mostrando o caminho molhado e vazio. A legenda dizia: "Você corre rápido." Eu estava em pânico. Como alguém tinha meu número? E aquela foto? Significava que estavam me observando o tempo todo. Liguei para o 190 de novo, quase gritando. Expliquei sobre a mensagem, a foto, o assobio. A atendente parecia confusa. Disse que a viatura estava próxima, mas que eu precisava dar mais detalhes. Detalhes? Eu mal conseguia pensar. Enquanto falava, ouvi um som de metal arranhando, como se alguém estivesse raspando algo no quiosque. Levantei a cabeça, só um pouco, e vi a figura parada a poucos metros, na beira da trilha. A luz do poste iluminava o casaco molhado, mas o rosto ainda estava escondido. Na mão, agora eu via claro. Era uma faca pequena, brilhando com a chuva. Não esperei. Corri para o outro lado do parque, em direção à rua principal. Os estalos continuaram por um tempo, mas pararam de repente. Cheguei à saída, ofegante, e me escondi atrás de uma parada de ônibus, esperando a viatura. Mas ninguém veio. Passei quase uma hora ali, encharcado, olhando para todos os lados, com medo de que a pessoa aparecesse de novo. A polícia chegou depois de 1h30. Contei tudo, mostrei a foto no celular, descrevi a pessoa. Eles patrulharam o parque, mas não encontraram ninguém. Disseram que a chuva apagou qualquer pista e as câmeras do parque não estavam funcionando. A mensagem veio de um número pré-pago, sem rastreio. Eles me levaram para casa, mas foi só isso. Nunca soube quem era aquela pessoa ou por que me seguiu. Contei para os meus pais e eles me convenceram a parar de caminhar à noite. Mas até hoje, evito o Parque Barigui. Toda vez que passo por lá, sinto um arrepio, como se alguém ainda estivesse me observando. O pior é saber que, quando mais precisei, a polícia não chegou a tempo. E aquela mensagem: "Você corre rápido." Às vezes me pergunto se ele está esperando para me encontrar de novo.